Ela foi deixada alguns dias antes do casamento, mas 5 anos depois, ele voltou pedindo perdão, e o que ela fez deixou todos chocados. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias emocionantes em primeira mão. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, fervia sob o calor do verão quando Mariana Duarte e Rafael Nogueira se conheceram. Era o tipo de amor que parecia ter sido traçado pelo destino, ou pelo menos era nisso que Mariana acreditava. Desde o primeiro olhar trocado na universidade, soube que estava perdida. Rafael vinha de uma família tradicional e influente, com um sobrenome que abria portas sem precisar bater. Já Mariana não conhecia os privilégios de uma vida fácil. Criada por uma mãe solo, que se desdobrava em 2 empregos para manter a casa, aprendeu desde cedo o valor do esforço. Mas isso nunca a incomodou. Para ela, amor era amor, e ela se entregou completamente ao de Rafael. O namoro começou no 2º ano da faculdade. Mariana se dedicava para ser a melhor namorada possível. Ajudava Rafael com os trabalhos, apoiava seus sonhos e sempre colocava as necessidades dele acima das suas. Se ele precisasse dela, ela estaria lá. Se quisesse mudar os planos de última hora, ela se adaptaria. Se esquecesse datas importantes, ela sorria e fingia não se importar. Afinal, ele a amava. Só era um pouco distraído. Mas havia uma coisa sobre Rafael que Mariana nunca quis enxergar. Ele nunca precisou lutar por nada. Tudo sempre veio fácil. Ele estava acostumado a receber tudo de mãos beijadas, incluindo o amor dela. No último ano da faculdade, Rafael começou a mudar. Pequenos detalhes no início. Cancelava encontros, demorava mais para responder mensagens. Parecia distante mesmo quando estavam juntos. Mariana atribuía isso ao estresse com a formatura e as expectativas da família sobre seu futuro. Mas a verdade era outra. O nome dela era Bianca Albuquerque. Mariana só ouviu falar de Bianca semanas depois, quando Rafael mencionou, casualmente, que havia conhecido uma garota interessante através de amigos. Ela tem uma energia diferente, comentou uma noite, enquanto jantavam no restaurante preferido de Mariana. Já mochilou pela América Latina sozinha, vive sem roteiro, sem pressa. Acho isso fascinante. Mariana sorriu, mas sentiu algo se revirar dentro dela. Parece incrível. Sim, ela me levou a um samba de raiz em uma roda bem pequena na Lapa. Você ia adorar, Mari. Semana passada, ele estava saindo com essa garota? Mariana quis perguntar mais, mas se conteve. Não queria parecer grudenta ou controladora. Rafael era livre para ter amigos. Então, apenas engoliu em seco e mudou de assunto. Mas os sinais se acumularam. Ele começou a cancelar planos para dar uma volta com Bianca. De repente, falava sobre ela o tempo todo, sobre como ela via o mundo de um jeito diferente. Como não se prendia a convenções, como era espontânea, intensa. Mariana se olhava no espelho e via o oposto. Ela era previsível, sempre planejando tudo com antecedência, sempre preocupada em fazer a coisa certa. Nunca saía da linha, nunca fazia nada louco ou impulsivo. Será que Rafael estava entediado com ela? Os meses passaram e Mariana sentiu algo se partindo entre eles. Rafael ainda a tratava bem, ainda dizia que a amava. Mas alguma coisa mudou. Ele parecia ausente, distraído, como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar, em outra vida. Numa noite, enquanto ele dormia ao seu lado, Mariana pegou o celular dele sem pensar. Nunca havia feito algo assim antes. Seu coração batia acelerado enquanto desbloqueava a tela e rolava as mensagens. Havia dezenas de conversas com Bianca. Você precisa ver o pôr do sol em Jericoacoara comigo um dia. Aposto que nunca sentiu nada parecido. Você merece viver de verdade, Rafa. Não apenas seguir um roteiro que os outros escreveram para você. Ela nunca entenderia.
Mariana sentiu o sangue fugir do rosto. Colocou o celular de volta no lugar e se levantou da cama, o peito apertado. Caminhou até o banheiro, fechou a porta e deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Ela nunca entenderia. Aquelas palavras ecoavam em sua mente. Era isso que Rafael achava dela? Que ela era alguém que nunca entenderia o que era viver? Mariana tentou agir normalmente depois daquilo. Tentou acreditar que Rafael ainda era dela. Mas cada riso dele ao olhar para o celular, cada vez que esquecia de responder suas mensagens, cada vez que parecia distante, o medo crescia dentro dela. Até que um dia ela perguntou: "Você ainda quer se casar comigo?" Rafael piscou, pego de surpresa. "O quê?" "Claro, Mari. Por que você está perguntando isso?" "Só... Você parece diferente ultimamente, como se tivesse dúvidas." Ele hesitou, e foi nesse momento que Mariana percebeu. Ele estava tendo dúvidas. "Rafa?" Sua voz falhou. "Eu só..." Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Eu amo você, Mari, mas às vezes me pergunto se a gente não se acomodou rápido demais, se não deveríamos ter vivido mais antes de casar." Mariana sentiu um frio na espinha. "Você quer terminar?" "Não!" Ele segurou as mãos dela, apertando forte. "Eu amo você. Eu quero esse casamento. Eu só... não sei. Preciso de um tempo para colocar minha cabeça no lugar." "Um tempo." Mariana forçou um sorriso e assentiu. "Tudo bem." Mas nada estava bem. Os dias seguintes foram um tormento. Rafael começou a agir de forma mais fria, e Mariana podia sentir que ele estava se afastando. Então, um dia, aconteceu. Ela o viu. Na cafeteria onde costumavam tomar café juntos, sentados em um canto discreto, Rafael e Bianca. Ela ria, jogando o cabelo para trás. Ele olhava para ela de um jeito que Mariana não via há meses. Como se Bianca fosse o sol e ele estivesse sendo iluminado pela primeira vez. Mariana sentiu um nó na garganta, mas não se aproximou. Não fez uma cena, apenas saiu dali, o coração em pedaços. Naquela noite, Rafael apareceu na casa dela, inquieto. "Mariana, precisamos conversar." Ela olhou para ele, sua mente dividida entre amor e dor. "Sobre o quê?" Ele hesitou. Eu não sei se consigo me casar com você." Silêncio. Mariana sentiu o chão sumir. E então, apenas sussurrou. "Você se apaixonou por ela, não foi?" Ele desviou o olhar. Ela já sabia a resposta. O tempo pareceu congelar. Rafael estava ali, na frente dela, o olhar hesitante, a expressão carregada de culpa. O silêncio que tomou conta da sala era ensurdecedor. Mariana queria que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas ao mesmo tempo temia a resposta. A dor subia pelo peito como uma onda avassaladora, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. "Você se apaixonou por ela, não foi?" Sua voz saiu mais baixa do que queria. Rafael desviou o olhar, passou a mão pelos cabelos e suspirou. "Mariana, eu não queria que fosse assim. Eu não planejei isso." A resposta dela foi um riso curto, seco e amargo. "Não planejou?" Ela cruzou os braços, tentando manter a compostura, mas deixou acontecer. Ele não soube o que responder. Mariana sentiu uma mistura de raiva, tristeza e humilhação. O homem que ela amava, que acreditava ser seu para sempre, estava ali, confessando que tinha se apaixonado por outra mulher, e o pior, nem sequer tinha coragem de admitir com todas as palavras. "Você me ama, Rafael?" perguntou de repente. Ele a olhou, os olhos castanhos cheios de incerteza. Eu acho que sim." Era tudo o que ela precisava ouvir. Mariana sentiu algo dentro dela se partir. Uma rachadura irreversível, um corte que nunca poderia ser cicatrizado. Ela não gritou, não fez uma cena, apenas respirou fundo e deu um passo para trás. "Então é isso." "Mari, por favor." Ela levantou a mão, interrompendo-o. "Não."
Eu não quero ouvir mais nada. Você fez sua escolha. Rafael pareceu querer dizer algo, mas não encontrou palavras. Apenas ficou ali, parado, vendo a mulher que esteve ao seu lado por tantos anos se afastar, se fechando dentro de si mesma. Quando ele finalmente foi embora, Mariana permaneceu no mesmo lugar, olhando para a porta fechada, sentindo o peso de tudo desmoronar sobre seus ombros. Ela se recusou a chorar. Ficou ali, imóvel, tentando absorver o que acabara de acontecer. Rafael tinha ido embora. Assim, sem mais nem menos, depois de anos juntos, depois de tudo que construíram, depois de promessas feitas, ele simplesmente escolheu outra pessoa. Mas, no fundo, ela se recusava a acreditar que aquilo fosse definitivo. Ele estava confuso. Rafael não sabia o que queria. Estava encantado com Bianca, mas isso não podia durar para sempre. Eles tinham uma história, anos de amor, planos para o futuro. Era impossível que ele jogasse tudo fora assim, sem olhar para trás. Mariana se agarrou a essa esperança. Ela acreditava que, depois de alguns dias longe, Rafael perceberia o erro que estava cometendo, que sentiria sua falta, que bateria à sua porta arrependido pedindo perdão. Mas essa esperança foi morrendo lentamente. Dias depois, Caio, o melhor amigo deles desde a faculdade, apareceu na casa dela. Encontrou Mariana no sofá, cercada de caixas de comida intocadas, com o olhar vazio. Ele não queria piorar ainda mais o estado dela, mas não conseguia esconder a expressão tensa. Mari, eu preciso te contar uma coisa. Ela nem olhou para ele. Se for sobre Rafael, eu não quero saber. Caio hesitou, mas ele a conhecia bem demais para ignorar. Ele viajou com Bianca. A cabeça dela girou. O quê? Eu vi as fotos. Eles foram para Jericoacoara. Mariana sentiu um gosto amargo subir pela garganta. Jericoacoara. Você precisa ver o pôr do sol em Jericoacoara. Aposto que nunca sentiu nada parecido. A frase de Bianca voltou como uma lâmina cortante em sua mente. Rafael realmente tinha ido. Tinha embarcado naquela ideia de vida sem amarras, de aventura, de liberdade. Com Bianca. Ela queria não acreditar, mas no fundo já sabia que era verdade. Assim que Caio saiu, Mariana pegou o celular com as mãos trêmulas e abriu as redes sociais. E lá estava, uma sequência de fotos de Rafael e Bianca, rindo, brindando com caipirinhas, caminhando na areia. Ela pulando nas costas dele, enquanto ele sorria de um jeito que Mariana mal reconhecia. Cada imagem era uma facada. O Rafael que ela conhecia não era aquele ali. Ele sempre disse que odiava calor. Sempre falou que caipirinha era forte demais. Sempre foi discreto nas redes sociais. Mas ali estava ele, expondo sua nova vida sem se preocupar em poupá-la da dor de ver que tinha seguido em frente. Seu peito doía e as lágrimas vinham sem controle. Mas nada a preparou para o que veio depois. 2 dias depois, enquanto tentava, sem sucesso, evitar olhar o perfil dele, Caio enviou um link. Era uma postagem de Rafael. Uma foto dele e Bianca, os dois olhando um para o outro como se fossem as únicas pessoas no mundo. E a legenda: você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mariana sentiu o chão sumir. O celular escorregou de suas mãos. Ela ficou olhando para a tela sem conseguir respirar. Foi naquele momento que algo dentro dela morreu. Rafael nunca voltaria. Ele nunca se arrependeria. Ele não era mais o homem por quem ela havia se apaixonado, e ela nunca mais seria a mulher que esperaria por ele. Com os olhos ainda cheios de lágrimas, Mariana abriu as configurações do celular e bloqueou Rafael de todas as suas redes sociais. Bloqueou Bianca, bloqueou qualquer lembrança deles. Ela precisava seguir em frente. A raiva cresceu dentro dela. Ela deixou que essa raiva a motivasse. Ela não seria a mulher traída que ficou esperando um homem perceber que perdeu algo valioso.
Ela seria a mulher que construiria algo tão grandioso que um dia Rafael olharia para trás e se arrependeria de cada escolha que fez. Mas quando esse dia chegasse, já seria tarde demais. Mariana enxugou as lágrimas. O passado não tinha mais poder sobre ela. Ela ia focar nela, no futuro dela, e ia entregar o resto ao destino. Ela finalmente jogou os convites do casamento no lixo. Vendeu o vestido. E prometeu a si mesma que nunca mais se colocaria em segundo plano por ninguém. Mariana olhou ao redor de sua casa pela última vez. Cada canto daquele lugar estava impregnado de lembranças que agora pesavam sobre seus ombros como correntes invisíveis. A sala onde ela e Rafael assistiam filmes até tarde, o balcão da cozinha, onde ele roubava uma mordida do café da manhã dela, o quarto onde tantas vezes acordou e encontrou os olhos dele fixos nela, dizendo que a amava. Mas tudo aquilo agora era um fantasma. Ela não queria mais estar ali. As pessoas ao seu redor não a ajudavam. Por mais bem-intencionadas que fossem, cada olhar de pena, cada comentário sussurrado sobre como ela estava se segurando tão bem, apenas aumentava sua dor. Sentia-se sufocando naquela cidade pequena, onde todo mundo conhecia sua história, onde os olhares se encontravam quando ela passava, onde cada esquina tinha um pedaço da vida que construiu ao lado de Rafael. Ela não queria que ninguém tivesse dó dela. Ela não seria a mulher abandonada no altar. Ela seria a mulher que deu a volta por cima. Sem pensar duas vezes, comprou uma passagem só de ida para São Paulo. Não importava que não tivesse um plano exato. Tudo o que importava era sair dali, ir para um lugar onde ninguém conhecia sua história, onde pudesse recomeçar sem carregar o peso do passado. No aeroporto, enquanto esperava seu voo, o celular vibrou com uma mensagem de Caio. "Tem certeza disso?" Mariana respirou fundo antes de responder. "Sim, eu preciso disso." São Paulo era tudo o que Mariana precisava. A cidade não dava tempo para lembranças dolorosas, para nostalgia, para se perguntar o que poderia ter sido. Desde o momento em que pousou no aeroporto de Guarulhos, ela se jogou na rotina frenética, determinada a transformar sua vida. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Arrumou um emprego em uma loja de roupas de luxo nos Jardins, onde dobrava vestidos e ajudava clientes exigentes a escolherem peças que custavam mais do que ela ganhava em um mês. De dia, trabalhava incansavelmente. À noite, fazia extras em eventos de moda, ajudando nos bastidores, aprendendo sobre tecidos, cortes, tendências. No começo, fazia isso apenas para não pensar. Quanto mais ocupada estivesse, menos tempo teria para lembrar do passado. Mas então, algo mudou. Ela percebeu que seu esforço estava sendo recompensado. Pequenos aumentos de salário vieram, mais oportunidades surgiram. Começou a entender o mercado, a se conectar com pessoas influentes. Pela primeira vez na vida, sentiu que estava no controle. Com o tempo, passou a ganhar um pouco mais e, sem hesitar, começou a enviar dinheiro para sua mãe. Lembrava-se de todas as vezes que sua mãe abdicou dos próprios sonhos para criar e sustentar sozinha a filha. E agora, Mariana tinha a chance de retribuir. Meses depois, quando sua mãe decidiu se mudar para São Paulo para ficar perto dela, Mariana percebeu que estava começando a construir algo real. Elas alugaram um apartamento modesto, mas aconchegante, e todas as noites jantavam juntas, conversando sobre o dia. Sua mãe via o brilho nos olhos da filha e sabia que ela estava finalmente se reencontrando. Caio a visitava de tempos em tempos. Ele nunca falava o nome de Rafael, e ela nunca perguntava. Era um acordo silencioso entre eles. Mas às vezes, nas pausas entre as conversas, no meio de um café ou de um passeio pelo Parque Ibirapuera, ela via nos olhos dele que ele sabia mais do que estava contando. "E como estão as coisas lá?" ela perguntou, em uma dessas visitas, mexendo distraidamente no café.
A cidade continua a mesma. Ele deu de ombros. Algumas coisas mudaram, claro, mas nada tão importante. Ela assentiu sem insistir. Sabia que ele estava protegendo-a. E ela apreciava isso. Com o tempo, sua carreira deslanchou. Aprendeu a costurar, a desenhar, a entender os detalhes do que fazia uma peça ser única. Sua criatividade, aliada à disciplina, chamou a atenção de investidores. Pequenos desfiles começaram a aparecer. Seu nome circulava. Ela já não era apenas uma funcionária de loja. 5 anos depois, ela não era mais a mesma Mariana Duarte. Ela era uma empresária de sucesso. Sua marca de roupas crescia a cada dia. Seu nome estava nas capas de revistas. Ela finalmente tinha tudo. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Até que o destino decidiu testar se ela realmente tinha deixado o passado para trás. A noite estava fria em São Paulo quando Mariana desceu do carro na entrada de um dos salões mais luxuosos da cidade. O evento daquela noite era um dos mais importantes do ano no mundo da moda, e estar ali significava que ela havia finalmente alcançado um patamar que anos atrás parecia impossível. Jornalistas, fotógrafos e empresários renomados circulavam pelo local, e ela sabia que sua presença ali significava muito mais do que apenas sucesso profissional. Enquanto atravessava o tapete vermelho, sentiu o peso do momento. O vestido que usava era uma de suas próprias criações, um tecido azul claro, elegante, que moldava seu corpo perfeitamente. Seu cabelo estava impecável, o olhar firme, os passos calculados. Ela se tornou a mulher que sempre quis ser. Mas por mais que tentasse ignorar, uma parte dela sabia que esse evento também trazia um risco. Era a primeira vez que seu nome aparecia ao lado de grandes investidores e empresários. Pessoas que circulavam entre as mesmas elites que um dia fizeram parte de sua antiga vida. Pessoas que talvez ainda tivessem laços com quem ela tanto quis esquecer. A noite transcorreu sem surpresas no início. Mariana cumprimentava conhecidos, conversava sobre negócios e sentia a satisfação de ser reconhecida como alguém influente. Mas então, no meio da multidão, algo fez seu coração disparar. Uma risada. Ela conhecia aquela risada. Seu corpo congelou antes mesmo que sua mente aceitasse o que estava prestes a acontecer. Virou-se lentamente, como se precisasse se preparar para a cena que veria. E então, lá estava ele, Rafael Nogueira, 5 anos depois. Ela sentiu o tempo parar. Rafael não era mais o mesmo garoto que ela conheceu. Seus traços estavam mais maduros, um pouco de barba por fazer, os cabelos levemente bagunçados, mas ainda assim impecáveis. Vestia um terno escuro perfeitamente alinhado ao corpo. O jeito como se movia ainda exalava a confiança que sempre teve, mas havia algo diferente nele agora. Ele não estava mais no auge. Ela percebeu nos detalhes. O relógio de luxo que ele costumava exibir já não estava ali. O terno, apesar de bem cortado, não era das marcas extravagantes que ele costumava usar. Havia um leve cansaço em seu olhar, como se carregasse o peso de algo que não queria demonstrar. Mas o que realmente a desestabilizou foi a forma como ele a olhou quando seus olhos se encontraram. Ele parou de rir. A expressão dele mudou completamente. O ar confiante desapareceu por um breve instante, substituído por algo que Mariana não soube decifrar de imediato. Surpresa, admiração, arrependimento. O mundo ao redor dela continuava girando, mas dentro de si tudo ficou silencioso. Ele a reconheceu. Ele estava a poucos metros dela. E então, como se o destino fizesse questão de torturá-la, Rafael começou a se aproximar. Mariana não sabia o que esperar. Por anos, ela imaginou esse momento. Pensou no que diria, em como agiria, em como se sentiria ao ver o homem que destruiu seu coração.
Em algumas versões, ela estava furiosa, cuspindo palavras afiadas que o fariam se arrepender até o último dia de sua vida. Em outras, ela apenas ignorava, como se ele não significasse mais nada. Mas agora, com ele tão perto, todas essas simulações desapareceram. Ela não sabia o que fazer. Mariana? A voz dele era quase um sussurro, como se ele ainda duvidasse que fosse realmente ela. Ela ergueu o queixo, mantendo a expressão inabalável. Olá, Rafael. Houve um momento de silêncio entre eles. Uma pausa carregada de significados, de lembranças não ditas, de uma história que nunca teve um verdadeiro ponto final. Rafael parecia prestes a dizer algo, mas então uma mulher se aproximou, segurando no braço dele. Mariana soube exatamente quem era antes mesmo de olhar para o rosto dela. Bianca Albuquerque, a mulher que destruiu tudo. Bianca ainda era bonita, mas havia algo diferente nela também. O brilho de antes parecia menor, como se os anos tivessem cobrado seu preço. Seus olhos pousaram em Mariana e por um instante a antiga rivalidade voltou à tona. Rafael, Bianca interrompeu, sua voz carregada de uma falsa doçura. Você não vai me apresentar? Mariana sorriu de um jeito que não chegou aos olhos. Não é necessário, disse calmamente. Já nos conhecemos indiretamente. Bianca apertou os lábios, mas não respondeu. Rafael parecia desconfortável. Como você está, Mariana? Ele perguntou, ignorando a tensão. Ela poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter lembrado a ele do dia em que foi embora. Poderia ter perguntado se algum dia ele se arrependeu. Poderia ter jogado na cara dele todo o sucesso que conquistou. Mas ela não precisava de nada disso. Ela já havia vencido. Estou ótima, disse apenas. E então, sem esperar uma resposta, virou-se e saiu dali, deixando Rafael parado no meio da multidão, olhando para ela como se tivesse acabado de perder algo que nunca deveria ter deixado escapar. Caio estava do outro lado do salão observando a cena. Quando Mariana se aproximou dele, ele arqueou a sobrancelha. Eu sabia que isso ia acontecer. Mariana suspirou. Eu não deveria ter ficado surpresa. Como se sente? Ela pensou por um instante. Não sei, admitiu, porque a verdade era que, por mais que tivesse seguido em frente, aquele encontro havia despertado algo dentro dela. Algo que achou que tinha enterrado há muito tempo. Mas uma coisa era certa. Rafael Nogueira ainda não fazia ideia do quanto se arrependeria. Do outro lado do salão, Rafael observava Bianca, que se afastou para começar a tocar, o olhar perdido entre a multidão. A forma como ela sorria para o cantor da banda, inclinando-se levemente para perto dele, o brilho nos olhos que ele já não via quando ela olhava para ele. Ele conhecia aquela expressão. Ele mesmo a teve uma vez, anos atrás, quando conheceu Bianca e sentiu que sua vida estava prestes a mudar. Mas agora, tudo o que sentia era um vazio. O encanto havia se quebrado há muito tempo. No começo, a vida com Bianca parecia um sonho. A liberdade de viajar sem destino, de viver sem regras, de não se prender a um emprego ou a um caminho fixo. Mas com o tempo, a realidade se impôs. O dinheiro que ele achou que duraria para sempre começou a acabar. Sua família, cansada de vê-lo desperdiçar oportunidades, cortou parte do apoio financeiro. Bianca nunca parecia preocupada, sempre com aquele discurso de que o universo proveria, de que o dinheiro era apenas uma energia passageira. Mas Rafael percebeu, tarde demais, que o universo não pagava contas. A música era a única fonte de renda de Bianca agora. Ela tocava violão em bares, eventos e onde mais conseguisse. E Rafael, que um dia teve o mundo a seus pés, agora estava ali, no mesmo evento que Mariana, mas não como um dos convidados. Ele estava ali porque Bianca conseguiu um cachê extra para tocar. Ele observou enquanto Bianca ria para o cantor da banda. Ela parecia admirada com ele, com a forma como ele vivia,
Um verdadeiro nômade, sem amarras, sem preocupações, exatamente como ela sempre sonhou. E então, Rafael soube. Era o fim. Ele não se encaixava mais ali. Nunca se encaixou, na verdade. Apenas quis acreditar que aquele era o caminho certo, que fugir da estabilidade e das expectativas de sua antiga vida o levaria à felicidade. Mas agora, olhando para Mariana, bem-sucedida, poderosa, exatamente onde deveria estar, Rafael percebeu a verdade que evitou por anos. Ele havia feito a escolha errada. Bianca voltou para perto dele, ainda sorrindo, mas seu olhar estava distante. Eles não precisavam dizer nada. Os dois sabiam. Acho que está na hora de seguirmos caminhos diferentes, ela disse. E pela primeira vez, Rafael não sentiu dor ao ouvir essas palavras. Ela sorriu, sem ressentimentos, deu um beijo leve na bochecha dele e desapareceu no meio da multidão. Rafael ficou ali por alguns instantes, absorvendo tudo, até que viu Caio conversando com algumas pessoas próximas ao bar. Ele precisava saber mais sobre Mariana. Atravessou o salão e parou ao lado do antigo amigo. Caio se virou devagar, observando Rafael com uma expressão cautelosa. O que você quer? Rafael olhou para o copo na mão de Caio, como se precisasse de um segundo para organizar os pensamentos. Você trabalha para ela, não é? Caio cruzou os braços. Para Mariana? Sim, sou advogado da empresa dela. Rafael sentiu um aperto no peito. Então ela realmente conseguiu. Conseguiu muito mais do que você imagina. Rafael soltou uma risada sem humor e passou a mão pelos cabelos. E pensar que eu achei que ela nunca entenderia o que era viver de verdade. Caio arqueou uma sobrancelha. Engraçado, parece que foi você quem nunca entendeu. Rafael ignorou a provocação. Eu quero vê-la. Caio não demonstrou surpresa, mas seu olhar se tornou mais afiado. Para quê? Eu quero falar com ela. Quero que a gente tenha uma segunda chance. Caio riu, mas não havia humor em sua risada. Você acha que pode simplesmente aparecer depois de 5 anos e que ela vai te perdoar? Rafael sustentou o olhar. Eu sei quem a Mariana é. Ela sempre foi boa, sempre se importou comigo. Caio apertou o copo nas mãos. Ele sempre soube que esse dia chegaria, porque ele conhecia Mariana melhor do que ninguém. Ele esteve ao lado dela quando ela caiu, quando chorou até não conseguir mais respirar, quando jurou que nunca mais deixaria ninguém destruí-la daquela forma. Ele a viu se reconstruir, se tornar mais forte, se tornar a mulher que sempre mereceu ser. E agora Rafael queria entrar na vida dela de novo? Não, ele não permitiria isso. O que Rafael não sabia era que Caio sempre foi apaixonado por Mariana. Ele se manteve ao lado dela como amigo porque sabia que ela precisava disso. Nunca forçou nada, nunca ultrapassou limites. Mas agora, vê-lo ali, achando que poderia simplesmente estalar os dedos e ter Mariana de volta, era insuportável. Se você realmente acha que ela vai aceitar você de volta, então boa sorte, Rafael. Caio disse, sua voz calma, mas carregada de algo sombrio. Mas eu sugiro que esteja preparado para descobrir que a Mariana que você conhecia não existe mais. Rafael estreitou os olhos. Isso parece um aviso. Caio deu um pequeno sorriso. Não, isso é uma promessa. Rafael não respondeu, mas sentiu um frio na espinha. Porque pela primeira vez, ele se perguntava se realmente conhecia Mariana Duarte. E se ela não fosse mais a mulher que sempre fez tudo por ele? E se dessa vez fosse ele quem tivesse que lutar por ela? Rafael atravessou o salão sem pressa, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O reencontro com Mariana tinha sido inesperado, mas agora ele sabia exatamente o que fazer. Tudo o que precisava era de uma chance para conversar com ela, para lembrá-la de quem eles eram antes de tudo desmoronar. Ele ainda podia vê-la hesitante, confusa, afetada pela presença dele.
E isso era tudo que ele precisava para saber que ainda tinha uma chance. Quando parou à frente de Mariana, ela o encarou com um olhar indecifrável. Estava linda, sofisticada, uma versão mais poderosa da mulher que um dia ele deixou para trás. Por um momento, ele se perguntou se realmente a conhecia. Você está incrível, Mariana, Rafael disse, deixando um sorriso surgir em seus lábios. E eu não digo isso só pelo vestido. Você realmente conquistou tudo, não é? Ela sustentou o olhar, os olhos frios como ele nunca tinha visto antes. E você? Como está? Rafael sabia que aquela pergunta vinha carregada de intenções. Ela queria saber onde ele estava, como estava vivendo, o que tinha acontecido nesses últimos anos. E ele não queria que ela soubesse a verdade. Não queria que soubesse que sua vida estava uma bagunça, que sua conta bancária estava praticamente vazia e que ele não tinha sequer um lugar decente para passar a noite. Tenho vivido muitas coisas. Ele desviou sem querer entrar em detalhes, mas nada que se compare ao que você conquistou. Mariana arqueou uma sobrancelha, como se esperasse mais. Ele respirou fundo. Precisava jogar aquela carta. Bianca seguiu em frente. Ele disse, observando atentamente a reação dela. Terminamos aqui. Ela está tocando hoje, com o cantor da banda, e amanhã vai seguir viagem com ele. Eles se encantaram. É assim que ela vive. Aquela informação fez Mariana piscar algumas vezes. Era um detalhe pequeno, mas Rafael percebeu. Ela não era mais a mulher ingênua que um dia esperou por ele, mas ainda se importava, ainda ficava mexida. Como você conseguiu viver assim? Mariana perguntou, cruzando os braços. Rafael sentiu uma pontada no peito. Eu achei que era o que queria. Mas algumas coisas precisam mudar. Ela não respondeu, apenas ficou ali, estudando-o, como se tentasse entender se ele estava sendo sincero. Era a hora do golpe final. O que acha de nos encontrarmos amanhã? Podemos conversar melhor, sem toda essa gente ao redor. Mariana hesitou. Ele viu a batalha interna que ela travava. E então, para sua surpresa, ela assentiu. Está bem. Rafael escondeu o sorriso de vitória. Ele estava de volta ao jogo. Sem perder tempo, deixou o evento logo depois. Pegou o resto do dinheiro que tinha no bolso e alugou um albergue para passar a noite. O lugar era pequeno, apertado, mas servia. Ele só precisava de algumas horas de sono antes do grande dia. Amanhã, ele reconquistaria Mariana. Era tudo questão de tempo. Ele sabia exatamente o que fazer. Um jantar romântico, um restaurante sofisticado, algumas palavras certas. Mariana sempre foi doce, sempre o amou mais do que qualquer coisa. E agora, vendo o sucesso dela, Rafael sabia que precisava dela mais do que nunca. Com a lábia certa, ele teria sua vida de volta. E talvez, só talvez, pudesse finalmente deixar essa fase instável para trás. Na noite seguinte, Rafael ajustou o paletó que conseguiu, olhou-se no reflexo da vitrine e entrou no restaurante. Era um lugar chique, luxuoso, daqueles que ele frequentava no passado, quando o dinheiro nunca foi uma preocupação. Sentou-se à mesa reservada, pediu um drink e esperou. A cada minuto que passava, seu coração batia mais forte. Ele estava prestes a recuperar tudo. Agora, só faltava Mariana chegar. Rafael olhava fixamente para a entrada do restaurante, os olhos atentos a cada movimento. Cada vez que a porta se abria, seu coração disparava, esperando ver Mariana atravessar o salão. Ele ajeitou o paletó, verificou o cabelo no reflexo da colher de prata e forçou um sorriso para si mesmo. Estava nervoso, mas era apenas uma questão de tempo até que tudo voltasse ao normal. Mariana sempre foi uma mulher generosa, compreensiva, alguém que colocava os outros acima de si mesma. Ela o amava de verdade antes. E no fundo, ele acreditava que ainda havia uma parte dela que o amava agora. Então, finalmente, ela apareceu. E ele prendeu a respiração.
Mariana entrou no restaurante com passos seguros, a postura impecável, a confiança evidente em cada movimento. O vestido que usava realçava sua elegância natural, mas foi outra coisa que chamou sua atenção. Ela segurava uma pasta preta em mãos. Rafael franziu o senho. Aquilo não fazia parte do plano. Ela se aproximou da mesa sem pressa e sentou-se à sua frente, colocando a pasta sobre a mesa antes de encará-lo com um olhar sereno. "Você está linda, Mariana", ele disse, deixando a voz sair suave, como se estivesse retomando a intimidade de outros tempos. "Obrigado por vir." Ela deu um pequeno sorriso, mas não havia emoção nele. "Vamos direto ao ponto, Rafael." Ele piscou algumas vezes, surpreso com a frieza dela. Bom, eu queria falar com você, colocar algumas coisas no lugar. Acho que merecemos essa conversa depois de tudo." "Depois de tudo?" ela repetiu, cruzando os braços sobre a mesa. "Sim, eu sei que cometi erros, mas olhar para você agora, vendo onde chegou, isso me faz perceber o quanto você sempre foi especial." Ela respirou fundo e balançou a cabeça. "Rafael, eu não vim aqui para te dar esperanças de um novo relacionamento." Ele engoliu seco. "Como assim? Eu jamais voltaria a ter algo com você." As palavras foram um golpe direto, e ele sentiu o estômago revirar. "Mariana, eu cresci, eu evoluí, e muito do que tenho hoje, posso dizer que você contribuiu sem nem saber." Rafael franziu a testa, confuso. "Como assim?" Ela inclinou-se levemente para a frente, a voz firme, porém tranquila. "Depois que você me deixou, com o vestido de noiva comprado, festa toda organizada e convites prontos, eu achei que meu mundo tinha acabado, mas tirei forças de onde nem sabia que tinha e recomecei minha vida. Hoje estou aqui, colhendo os frutos do meu esforço e dedicação. E você me deixou, Rafael. Mas, ironicamente, foi isso que me motivou a correr atrás dos meus sonhos e, finalmente, me colocar em primeiro lugar." Rafael abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela o olhava com uma firmeza que ele nunca tinha visto antes. Não havia mágoa, não havia rancor. Havia algo ainda pior: indiferença. Ele sentiu uma pontada de desespero crescer dentro dele. "Então, por que você veio hoje aqui? Eu pensei que pudesse me dar uma segunda chance." Mariana então pegou a pasta e a abriu calmamente, puxando alguns papéis. "O que posso fazer por você hoje é te oferecer um emprego na minha empresa." Rafael arregalou os olhos. "Você é o quê?" "Sei que você não está com dinheiro e precisa se manter aqui em São Paulo. Então, se quiser, tem uma vaga disponível no setor de organização de estoque." Ela deslizou os papéis pela mesa até ele. "Está tudo aqui. O contrato, as condições, o salário. Se aceitar, pode começar na segunda-feira." Rafael sentiu o rosto esquentar. "Mariana, isso é sério? Você realmente está me oferecendo um emprego de organizador de estoque?" "Sim, é o que posso fazer por você." A raiva e a humilhação se misturaram dentro dele. "Mas isso é humilhante." Mariana sorriu levemente e havia algo quase cruel em sua expressão. "Bem, agora você sabe como eu me senti 5 anos atrás." Rafael sentiu o impacto daquelas palavras como um soco no estômago. Ele olhou para os papéis sobre a mesa. Parte dele queria levantar e sair dali, mas a outra parte, mais desesperada, mais realista, sabia que não tinha escolha. Ele pegou a caneta e assinou. Quando terminou, olhou para Mariana, esperando que ela demonstrasse alguma satisfação em tê-lo ali, sob suas condições. Mas ela apenas pegou os papéis de volta, guardou-os na pasta e se levantou. Ele sentiu o pânico tomar conta. "Mariana, eu sei que você ainda sente alguma coisa por mim. Você pode negar, mas eu vi a forma como ficou mexida quando soube que Bianca e eu terminamos. Eu conheço você. Sei que, no fundo, você sente falta do que tivemos." Ela parou, inclinou-se levemente e depositou um beijo leve na bochecha dele.
Você me ensinou a não confiar em promessas vazias, Rafael, sussurrou. Espero que aprenda com seus erros. Ela deu um passo para trás, pronta para sair, mas então lançou um último olhar a ele e acrescentou: Ah, e pode deixar que a conta eu já paguei. Pode finalizar seu jantar. E então, sem mais uma palavra, virou-se, deixando Rafael sentado ali, sozinho, sentindo pela primeira vez na vida o peso do verdadeiro arrependimento. Ele havia perdido a única mulher que realmente valia a pena. E agora? Era tarde demais. Mariana saiu do restaurante com passos firmes, sem olhar para trás. O vento frio da noite de São Paulo soprou contra seu rosto, como se quisesse levar consigo qualquer resquício do passado que ainda restava dentro dela. Caio estava encostado no carro, os braços cruzados, observando-a com aquele olhar atento de quem sempre soube exatamente o que ela precisava, mesmo quando ela própria não sabia. Ela entrou no carro e fechou a porta suavemente, soltando um longo suspiro. Finalizei um ciclo, disse, sem desviar os olhos da janela. Me sinto mais tranquila agora. Caio apenas assentiu e ligou o carro, saindo do estacionamento sem fazer perguntas. Ele sabia que Mariana falaria quando estivesse pronta. O caminho até a casa dela foi silencioso. Mariana olhava pela janela, vendo as luzes da cidade brilharem como se estivessem celebrando sua libertação. Ela não sentia raiva, não sentia ódio. Só havia um imenso alívio, como se tivesse passado anos carregando um peso e agora finalmente pudesse respirar. Quando chegaram à casa dela, Mariana se jogou no sofá, sentindo o corpo relaxar. Caio entrou logo depois, fechando a porta atrás de si. Ele a observou por um momento, percebendo a tensão ainda presente em seus ombros. Sem dizer nada, aproximou-se e ficou atrás dela, colocando as mãos firmes sobre seus ombros e iniciando uma massagem suave. Você está tensa, murmurou. O toque dele era quente, cuidadoso. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua pele. Era um toque diferente, um toque que transmitia segurança e carinho, algo que ela não sentia há muito tempo. Caio continuou a massagem por alguns instantes, até que Mariana inclinou a cabeça para trás, olhando para ele. Seus olhos se encontraram. Havia algo ali que ela nunca tinha notado antes. Algo que sempre esteve presente, mas que ela nunca enxergou de verdade. Caio respirou fundo e caminhou até a frente dela, ajoelhando-se ao seu lado. Eu preciso te dizer uma coisa, Mariana. Ela engoliu seco, sentindo o coração acelerar sem entender exatamente por quê. O que foi? Ele hesitou por um segundo, como se estivesse reunindo coragem para finalmente dizer algo que guardou por tempo demais. Eu te amo. O ar pareceu sumir dos pulmões dela. Caio, eu te amo desde a faculdade. Ele continuou com a voz firme, mas carregada de emoção. Sempre amei, mas você estava com Rafael e eu nunca quis interferir. Tudo o que eu queria era te ver feliz, mesmo que isso significasse nunca te ter para mim. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Imagens começaram a surgir em sua mente, como flashes de um filme que ela nunca percebeu estar assistindo. Ela lembrou das incontáveis vezes em que Caio esteve ao seu lado, silenciosamente cuidando dela. Lembrou de quando estava devastada, trancada no quarto sem forças para sair, e ele apareceu com um chá quente e um livro que disse que ajudaria a distraí-la. Lembrou de quando chorava até pegar no sono e acordava com um bilhete dele ao lado da cama, dizendo que ela era mais forte do que imaginava. Lembrou de quando achou que nunca mais seria capaz de sorrir, e ele fez de tudo para arrancar uma risada dela, mesmo que fosse por um segundo. O amor sempre esteve ali, e ela nunca viu. Caio ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza. Eu nunca esperei nada em troca, Mariana. Só queria que você soubesse disso. Ela não soube o que dizer. O coração batia forte,
A cabeça girava. Era como se tudo estivesse finalmente se encaixando. Sem pensar, apenas seguiu o impulso que crescia dentro dela. Ela se inclinou para a frente e os lábios de Caio encontraram os seus. O beijo começou hesitante, como se ambos precisassem confirmar que aquilo era real, que estavam finalmente cruzando a linha que por tanto tempo parecia intransponível. Mas então se tornou profundo, intenso. Era diferente de tudo que Mariana já havia sentido. Quando se separaram, era certo. Caio encostou a testa na dela, sorrindo de leve. Isso significa que eu tenho uma chance? Mariana riu, sentindo uma felicidade genuína preencher seu peito. Acho que sim. Na manhã seguinte, ela acordou com uma leveza que não sentia há anos. Pela primeira vez, o passado não pesava sobre seus ombros. O futuro parecia brilhante. Na segunda-feira, no entanto, uma coisa chamou sua atenção. Rafael não apareceu para o primeiro dia de trabalho. Ela soube imediatamente que ele não apareceria. Rafael Nogueira jamais aceitaria aquela humilhação, e ela estava certa. Em vez de encarar a realidade, ele preferiu fugir. Pegou suas malas e voltou para a casa dos pais, tentando de alguma forma reconstruir o que sobrou de sua vida. Mas ele sabia, no fundo, que nunca teria de volta o que perdeu. Ele percebeu tarde demais o valor do que deixou para trás. Mariana seguiu sua vida crescendo cada vez mais. Sua empresa alcançou patamares que ela jamais imaginou, mas mais do que isso, ela encontrou paz. Encontrou alguém que a valorizava de verdade. E pela primeira vez, soube o que era ser realmente amada. Enquanto isso, Rafael Nogueira aprendeu a maior lição de sua vida. Nunca subestime o amor de alguém que realmente se importa, porque um dia você pode perceber o valor dessa pessoa, mas ela já terá ido embora para sempre. Fim. O que você achou dessa história cheia de reviravoltas e superação? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Até o próximo vídeo.